Audiodescrição. Você sabe o que é audiodescrição? Você já consumiu um conteúdo audiodescrito? Você já pensou na importância emocional da audiodescrição pra gente que não enxerga? É muito interessante quando a gente pensa em audiodescrição, porque é um tema do qual 15, 20 anos atrás muito pouco se falava, especialmente no Brasil, e ele vem trazendo, se tornando cada vez mais relevante. Agora, nos debates presidenciais, nós tivemos a opção de assistir os debates com audiodescrição em tempo real. Algumas pessoas discutem, olha, escuta, eu não preciso de audiodescrição nos debates em tempo real. Mas quando a gente não enxerga, especialmente os companheiros que não enxergam há muito tempo, ou aqueles que de repente deixaram de, nunca puderam ver, a gente tem uma questão de não saber como as pessoas são. E a necessidade desse referencial visual vai variar de pessoa para pessoa. Então, algumas pessoas vão dizer que sentem falta de saber como as pessoas são. Outras pessoas vão dizer que não sentem falta. Nós temos um mosaico de vozes na nossa cabeça. A gente sente o outro, a sua temperatura, a sua afetividade, através da voz que ele tem. As pessoas que possuem baixa visão, elas enxergam um pouco, mas não tudo. Elas podem perder microexpressões faciais ou mesmo nem saber o que determinadas expressões querem dizer. O que exatamente significa um dar de ombros? O que exatamente significa erguer as sobrancelhas, franzir a testa? São coisas que a pessoa que nunca enxergou ou que sempre enxergou muito pouco tem dificuldade até de perceber. E quando nós pensamos na audiodescrição, a gente pensa em um nível especial de inclusão. A gente pensa em um nível de inclusão afetiva, porque a audiodescrição não é apenas a informação do que está na foto, do que está da cor da roupa do candidato, do painel que está à frente ou que está à esquerda ou à direita, do tamanho do palco, do cenário, das paredes. A gente está falando de coisas bem mais sutis. A gente está falando de compartilhar e de permitir às pessoas que não enxergam o acesso à afetividade das coisas. Eu lembro que recentemente eu estava assistindo uma imersão na minha pós, uma imersão de psicodrama. Eu não fui à imersão presencial, tinha a opção de fazer conectado pelo Zoom, e de repente a gente teve um teatro espontâneo, que é uma modalidade de teatro e também que acontece no psicodrama, que é quando você recebe um tema e as pessoas expressam esse tema através de personagens, e é tudo imensamente aberto, imensamente livre. E eu não estava entendendo nada. E aí eu escrevi lá, no chat, olha, eu não estou entendendo nada. E as meninas tentaram ir me descrevendo via texto de WhatsApp, mas não dava certo, porque era muito rápidas as cenas e elas não digitavam tão depressa, elas faziam outra coisa. Até que uma professora teve a iniciativa de fazer uma chamada de WhatsApp e audiodescrever em tempo real. Francamente, não funcionou muito bem, porque eu não conseguia ouvir direito o que eles estavam dizendo, porque eu estava prestando atenção na audiodescrição dela, e eu sempre acabava perdendo alguma coisa, eu fiquei pingando a audição entre uma coisa e outra. Então, como proposta efetiva, objetivamente, foi uma bagunça, mas eu senti que eu era importante. Não, a gente não vai deixar você ficar sem saber o que está acontecendo. A gente vai fazer todo o possível para você ter acesso ao que está acontecendo. Então, a inclusão, pensa sempre assim, ela não é uma atividade simplesmente objetiva. Ela tem um valor simbólico. Eu lembro que eu estava em um outro evento, esse era presencial, muitos anos atrás, mas não tantos assim, acho que uns 8 anos. E a gente estava se preparando para o encerramento. E para isso a gente tinha que descer
uns batentes para ir para umas arquibancadas e o pessoal tava tudo amontoado lá na frente, né? Maior muvuca. E aí uma moça que não me conhecia, ela tinha me visto assim uns 20 minutos antes, ela teve a brilhante iniciativa de pegar uma cadeira. Ela estava me guiando, né? Eu pensei que ela ia me levar até as arquibancadas. Ela pegou uma cadeira e me levou para fora das arquibancadas. Porque no entendimento dela, como eu não enxergava, era muito difícil para mim descer os batentes. E não era difícil. Mas ela quis ser gentil. E em ser gentil, ela não considerou que eu queria estar na muvuca junto com todo mundo. Ela não considerou em nenhum momento que eu poderia ter uma opinião. E ela me deixou lá. Eu ainda falei, olha, eu posso descer, não tem nenhum problema. Ela falou, não, mas vai ser mais fácil para todo mundo. E foi embora. Ela me deixou lá, parada no evento. Todo mundo comemorando, mais abaixo, poucos metros abaixo, eu lá, sozinha, parada. E eu achei aquilo tão brutalmente injusto, tão imbecil, tão absurdo. Porque ela não... Veja bem, ela nem chegou a pensar em audiodescrição. Ela pensou que eu não precisava nem sentir ninguém perto de mim. E aí foi muito interessante porque eu falei, eu não vou ficar aqui. Mas eu não sei nem para que lado é. E eu fiquei em pé, peguei minha bengala e comecei a seguir o som das pessoas. E tal. E aí uns amigos meus me viram e falaram assim, ó... Gente, mas espera ali, por que a Jobis está lá? Ah, não, a Jobis é nossa. Gente, foi a frase mais inclusiva que eu ouvi. Eu tô tentando não chorar. Sabe? A Jobis é nossa. E aí veio lá uma pessoa, me buscou, me levou pra junto de todo mundo lá onde tava a muvuca, porque eu queria ficar na muvuca, gente. Eu sou muvuqueira. Talvez não pareça, mas eu sou. E aí, esse sentimento, sabe? De você estar lá junto das pessoas. E sim, rolou audiodescrição. Audiodescrição do improviso, audiodescrição do desespero, audiodescrição com uma técnica assim, né? Forjada no desespero. Mas eu tava lá, naquele espaço, legitimamente ocupando aí a finalização daquele evento. Né? E quando eu penso em audiodescrição, eu penso nisso. Em alguém perto de mim me contando como é que é o lugar, como é que são as pessoas, se elas estão nervosas, como elas estão vestidas, não é? Porque as palavras, elas podem ser pontes entre o que a gente não vê e o mundo inteiro. Quando a gente pensa em deficiência, especialmente a visual, né, que é uma das deficiências mais sérias que existem, não há mais uma das, certamente, a gente pensa no fim de linha, a gente pensa no fim da estrada. Mas quando eu penso em deficiência, eu confesso que eu penso numa coisa muito grande, porque ela obriga nós que temos essa realidade no corpo, mas as pessoas que estão do nosso lado também, a assumir outros níveis de criatividade e espontaneidade. A gente, para ser uma pessoa com deficiência e se dar bem, a gente tem que ser criativo. Tem que ser outras coisas, tem que ser resiliente, tem que ter paciência, jogo de cintura, otimismo, muito equilíbrio emocional, senão a gente perde a cabeça e sai batendo porta, gritando com as pessoas e xingando tudo, enfim, não é legal. Mas a gente também precisa ser criativo. E muitas vezes as coisas, especialmente quando a gente está em ambientes em que isso não é possível olhar para isso de um ponto de vista técnico, a gente não tem uma cabine, a gente não tem um roteiro, a gente não tem um fone, mas a gente tem as pessoas que olham e dizem, olha, fulano é nosso. Fulano me pertence. No caso ali, a minha professora Viva, ela poderia ter feito outras coisas. Ela falou, Jô, eu não tô conseguindo te audiodescrever, mas eu prometo pra você que eu passo um resumo de tudo o que aconteceu.
Eu nem ia falar pra ela que ela tava me excluindo. Na verdade, eu até me ofereci, gente, eu vou sair que não tá dando, não. Né? Então, a inclusão, ela é sempre... Eu fico muito assustada quando eu vejo que a gente fala de inclusão muitas vezes de um ponto de vista técnico. Mas é um ponto de vista afetivo. Eu penso muito na inclusão de um ponto de vista afetivo, de um ponto de vista emocional. Quando eu penso, por exemplo, das vezes em que eu me senti incluída nos espaços, eu não fico pensando, nossa, que maravilha aquele piso tátil. Eu penso, nossa, que maravilha aquela pessoa que me mostrou onde o piso tátil estava. Né? Hoje a gente fala em inclusão, acessibilidade atitudinal, né? Que é um termo muito precioso, porque a inclusão ou a exclusão não está necessariamente na técnica, mas na atitude das pessoas. O acesso à arquibancada não estava obstruído. Eu tinha totais condições físicas, emocionais de transpor aqueles poucos metros na mesma rapidez, com o mesmo nível de segurança que outras pessoas. As minhas pernas funcionam muito bem. Não tem nenhum problema comigo nesse aspecto. Mas a escolha de me deixar de fora foi atitudinal. Foi uma escolha que ignorou o meu livre-arbítrio, ignorou a minha autonomia, ignorou que eu era um sujeito ativo naquele momento. Mas a escolha de me incluir, tanto dos amigos do evento ao vivo, quanto da professora do evento online, foi uma escolha consciente. Então, aquilo que nós somos, aquilo que realmente vibra dentro de nós, aparece na nossa tentativa de encontrar o outro. Muitas vezes de forma imperfeita, mas sempre é um caminho. Uma tentativa que no final significa somente se você está disponível ou não está para fazer aquilo naquele momento. E a audiodescrição é uma das formas da gente expressar a nossa disponibilidade, mesmo que seja uma disponibilidade institucional, não tem problema. É uma disponibilidade de fazer com que esse outro tenha acesso às mesmas informações que eu tenho. E isso não é sobre se você consegue ou se você não consegue entender ou sei lá o quê. Isso diz sobre você sentir ou não que eu tô contigo. Entende? No fundo eu acho que é sobre isso, sabe? Sobre a gente encontrar as pessoas e enxergar uns aos outros além daquilo que salta aos olhos. Eu acho que a audiodescrição é uma das ferramentas para a gente construir um mundo mais inclusivo e mais pleno para todo mundo. Um abração, gente. Bom dia.